Olá, minha gente. Estou aqui de novo nesse podcast maravilhoso aqui na TV Real para toda Nova Friburgo e toda a região. Estou aqui de novo depois de muito apelo popular, já que o assunto não terminou, apenas deu um até breve, né? Eu estou aqui com o Rosalvo, aquele mesmo da luta animal. Ele tanto trabalha num trabalho lindo em prol da ecologia, em prol dos animais, do meio ambiente, e também é muito ligado também a turismo e etc. Então, muito prazer, Rosalvo. É um grande prazer estar aqui com você novamente. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Real, né? Canal 15 Nova Friburgo, que tem uma bela audiência e a gente tem presenciado. Várias pessoas vêm comentar com a gente a respeito do trabalho da TV Real. Desculpa. E a gente está aqui novamente para abordar o assunto, né? Tanto de animais e agora com assunto novo que é turismo. É um assunto que todo mundo ama de uma maneira geral, principalmente aqueles que têm o privilégio de poder viajar, porque a viagem é uma terapia. Alguns falam, eu falo terapia geográfica. Porque quando você viaja, ou quando viaja na maionese, ou quando viaja vendo futebol, naqueles 100 minutos, que antigamente eram 90, né? Naqueles 100 minutos você esquece dos cartões de crédito, esquece da vida, né? Naquele exato momento você fica assim, completamente fora do métier, fora da realidade, né? É verdade. A gente acaba até fazendo mimos pra gente, né? A gente gasta o que não pode. É verdade. Sai um pouco fora da realidade. Coisa que a gente não consome no cotidiano. Acaba a gente estando de folga, viajando, de férias, a gente acaba dando uma relaxada, uma flexibilizada no bolso, né? É verdade. E por isso que a importância muito grande, né, do turismo local, porque o turista que vem, ele não tem, assim, um limite de gasto, né? Ele gasta o quanto ele pode gastar, até um pouquinho mais. E, por exemplo, essa época aqui, por exemplo, até falando para quem vem de fora, vem para Nova Friburgo, encontra um clima assim convidativo para quem gosta de frio, né? Verdade. Haja visto que país da Europa, da Escandinávia, é um frio muito pior, né? Uhum. E aqui deu frio de 10 ou 8 ou 5, e às vezes até esporadicamente 1 grau, que aí sim já extrapola um pouco. Mas é um frio assim de um clima, de uma região temperada, né? Porque nós temos regiões distintas. Por exemplo, você vai lá para o lado do sul do país, para o lado da Serra Gaúcha, a temperatura é uns 4, 5 graus na época do inverno. Lá em Santa Catarina, São Joaquim, tudo é mais frio. Só que lá acontece uma coisa, por incrível que pareça, apesar de ser mais perto até das Ilhas Falklands, né, lá no sul do país, Porto Alegre, tem uma coisa bem distinta. Porto Alegre é um lugar que faz um frio danado no inverno. Eu nem vou falar das regiões serranas, que também faz muito frio, mas no verão é muito quente. O verão lá na Serra Gaúcha não é igual Porto Alegre. Não é, claro que não é. Mas é bem quente em relação à temperatura mínima, que à noite refresca bem, mas de dia chega a passar tranquilamente 33 graus. Eu sei. E já em Porto Alegre chega a 40, 42. E, gente, 42 graus. E, no entanto, no inverno, a temperatura despenca. E isso acontece muito. Até mesmo em Buenos Aires, e na Argentina, e em outros lugares mais, né? Então, inclusive, saiu uma matéria também, que eu fiquei até perplexo, algumas regiões da Sibéria, que dão até 72 graus negativos, tem a temperatura que às vezes no verão chega a 35 graus. Não chegava. Coisa absurda! Já imaginou? Menos 72 graus Celsius para
é 38. Então, se somar os dois, sem tudo, daria 100 graus de diferença. Isso. Gente, isso aí é uma coisa absurda. É surreal. É surreal. É como se fosse uma sublimação, em linguagem figurada. Como se você saísse, botasse um gelo e botasse num caldeirão e aquele gelo que você colocou, vinha um vapor na tua cara que te queima. Gente, é por aí que a banda toca. Mas é claro que isso aí lá é diferente. O dia é diferente, são horas. Na época do verão é menos sol, né? na época do verão mais sol e menos, né? Porque lá no inverno é escuro praticamente, em muitas regiões, assim, pelo menos o sol bate muito menos. Verdade. Aí, como você estava falando da Serra Gaúcha, né? Eu amo essa serra, porque lá que ela começa, você sabia que a Serra do Mar começa no Rio Grande do Sul e ela termina aqui, no Rio de Janeiro, que é a Serra do Mar, né? Eu tenho paixão porque eu faço parte de um grupo, né, que é Trilhas da Serra do Mar. Ela é um projeto de ecotrilhas, né, onde a gente planeja fazer trilhas em diversos locais com o menor impacto ambiental possível, né? O que a gente vem propor é viabilizar trilhas alternativas que promovam o bem-estar da população, né? Inclusive, o meu projeto era fazer uma trilha de Teresópolis ligando Cachoeira de Macacu, passando pelas Torres de Bom Sucesso, o Parque dos Três Picos e a APA de Macaé de Cima, né? Então, a Serra do Mar é muito top, ela tem um potencial turístico enorme, então a gente tem que explorar, a gente tem que botar esse projeto para frente. O Brasil tem que abrir os olhos para o turismo de aventura. Isso dá muito dinheiro. Isso é uma mina de ouro. Só que as pessoas não vê dessa forma. Como a Europa vive basicamente do turismo, se você pegar, são regiões frias, boa parte do continente do tempo está debaixo de neve, né? Principalmente nas regiões assim da Escandinávia. E quando você pega um país tropical que você tem um ano inteiro de temperatura estável, né? Mesmo que a gente pegue uma temperatura serrana, igual Nova Friburgo, hoje aqui eu creio que a gente deve estar em torno de 12, 14 graus, né? Temperatura total, que é bem gelado, né? Diga-se de passagem. Mas a gente também tem temperatura aí. E vai cair, e a temperatura vai cair à noite. Isso aí cai. Porque quando eu, se não me engano, estava 12 graus. 12 graus. Na parte da madrugada, na parte da manhã, costuma fazer 1 ou 2 graus. Né? Quando eu disputava o campeonato estadual de mountain bike, a gente treinava todo dia na parte da manhã. E era normal de pegar 1 ou 2 graus todo dia. E você imagina sair para pedalar, pegar um ar frontal, e a gente sempre escolhia regiões onde não tinha descida, onde só tinha baixada. Porque você sobe, você aquece, depois você desce, não tem aquecimento. Então a gente, às vezes até ligeiras descidas, a gente continuava fazendo o movimento de pedal, mesmo que não proporcionasse nenhuma força, mas que mantesse as pernas girando, o ritmo. Mas aqui a temperatura durante o dia é uma temperatura muito quente, né? Mas para o turismo, para a prática do turismo, dá para desenvolver muito, né? Só que o Brasil não vê com esses olhos. O Brasil é desenvolvido mais para a área de industrialização, de pecuária, também para agricultura. Agronegócio, nada contra, acho que isso aí traz muita riqueza para o nosso país, mas principalmente o turismo. O turismo promove alegria, bem-estar, saúde e muitas coisas mais. Conscientização, né? Sim. Eu entendo que uma pessoa que está integrada ao turismo, relacionada ali com o assunto, ela tem que ser mais educada, ela tem que ser mais disciplinada, né? Para a pessoa acordar no inverno, que é a temporada de montanhismo, 6 horas da manhã para ir fazer uma caminhada, isso é uma disciplina muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa. Então, você já põe a pessoa no eixo ali de falar assim, eu tenho que fazer tal coisa em tal determinado dia, em tal determinada hora. Isso é uma disciplina muito boa. Isso gera muita saúde. Porque através da caminhada você vai, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina e dopamina. São 5 substâncias que vai eliminar uma, que é o cortisol. É o cortisol que realmente faz um mal tremendo, né?
E justamente são, para quem não sabe, serotonina, dopamina, tudo são neuro. Como é que eu vou te falar a palavra certa que eu tô aqui? Que te dá alegria. Isso, no caso da isso dopamina, para um grande corredor, depois de 20 minutos, meia hora, a pessoa consegue tirar a dor a pessoa com sentimento, mesmo que depois de 3 horas, mesmo que depois de 3 horas ela sinta dor, mas ela vai te dar um prazer. É impressionante, sim. É tudo. Eu agora, coisa de um mês para cá, ou 45 dias, eu pude presenciar isso. Eu comecei com muita raça, com muita vontade, força de vontade, a tomar banho frio. Uhum. Olha, esse banho frio, para quem não está acostumado aqui, entendeu? Aqui em Friburgo, no inverno, como estamos aqui, porque a temperatura, de uma maneira geral, no Brasil é quente, principalmente do Sudeste. Quando eu falo do Sudeste, que eu falo que é quente, eu falo do Jequitinhonha, Minas, ou do Rio de Janeiro, até do Espírito Santo, indo para o Nordeste. Mas tem regiões distintas, como Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, etc, etc. Então, eu comecei a tomar esse banho frio e pude constatar que, apesar da gente levar aquele choque térmico, é uma sensação para depois. Claro. Eu costumo dizer que depois da tempestade vem a bonança. É uma coisa maravilhosa. Os próprios atletas de ponta, depois que acaba uma competição de alto rendimento, os nadadores, os ciclistas, os jogadores de futebol, eles ficam numa banheira cheia de gelo. Que é um isolante térmico. Até quando eu costumo falar que os iglus usam, né? A pessoa, quando fica no gelo, ele é um isolante térmico. Nos países muito frios, você coloca aquela coisa. Tanto na Arábia, que as pessoas usam um casaco para poder manter a temperatura estável do corpo de 36 graus e meio, que aquele calor de 50 graus Celsius nos países lá perto do deserto, que a temperatura chega a isso sim, minha gente. Até mais. No deserto tem lugares aí que a pessoa chega até 70 graus. Só que tem um detalhe, há uma coisa absurda. O 70 graus Celsius, 60 graus Celsius durante o dia e à noite, menos 10. Cara, em outras palavras, o cara morre. O cara ficar num lugar desse porque é inóspito. Ninguém consegue, numa fração de 24 horas, cai qualquer sistema imunológico, qualquer coisa, não é como, porque vem a rajada vem sempre acompanhado de vento, umidade, frio. E a umidade é um dos elementos que mais acaba com o baço pâncreas na medicina energética chinesa. Porque o responsável como é que eu vou dizer? Pelos tendões, é o fígado, que é o responsável pelo livre fluxo de sangue e energia. Mas quem é responsável pelo músculo é o baço. Então, se uma pessoa começar a pegar muita umidade, o baço vai cair. E a pessoa vai ter tendência a ter quedas, ter mais e tudo. A alimentação é muito importante em tudo. Você comer com uma comida colorida, mastigar, triturar os alimentos, saborear e colocar complementos como zinco, potássio, magnésio, manganês, enriquece muito a saúde da pessoa. E acrescentando justamente isso que ele falou, a serotonina, a dopamina, a endorfina tira. A ocitocina. Ocitocina. São neurotransmissores, é a palavra certa, neurotransmissores que te dão bem-estar. Coisa fantástica. Grandes competidores, ainda mais quando vê um jogador de futebol na seleção, quando vão para aquela banheira colocar gelo, aquilo ali queima na hora, mas recupera. Porque tu sabe que você segurar o gelo não era para queimar, porque você não está no fogo, não é? Você não está no fogo. Mas, por que pareça, o gelo ele queima. Ele queima. Se você segurar, ele não deveria. Ele queima a mão da pessoa. Se segurar ele, é interessante. Deixa eu te falar uma curiosidade. Fale. Não vamos citar aqui porque a gente não quer causar nada. Mas uma grande emissora de televisão foi fazer uma matéria na Índia. Sim. E o rapaz pegava, botava a mão assim naquela gordura quente e fazia assim. E achava que o camarada tinha um poder de lidar com gordura quente e não queimar a mão. Na verdade, você sabe o que é? É água gelada, muito gelada. Aí você vai lá, manuseia momentaneamente. Momentaneamente. Aí
Não queima a mão porque o gelo, a temperatura está tão baixa que para queimar, primeiro você tem que adequar a temperatura. Exatamente. Ele vai começar a queimar quando a sua temperatura da sua mão estiver acima de 0 grau. Aí ele começa a queimar. Começa a provocar a tua pele. Mas enquanto ela não estabelece essa... Mesmo porque tem aderência de gelo. Isso. Aí não, eu falava assim, gente, como é que o pessoal pode ser tão ingênuo? Mas o pessoal usa desses truques. E o ser humano também, às vezes, ele não ele estranha, mas ele não vai, porque não faz parte do métier. O ser humano, ele muitas das vezes, ele olha, mas não vê. Assim, por exemplo, você está assim atuando. Quando você vê... não sei, assim, por exemplo, se você fizer um trabalho de ator, de arte cênica, você vai desenvolver a leitura fotográfica, digamos assim. Você vai começar a observar o subtexto, como o cara anda, como ele veste, como é que ele... o padrão dele. Por exemplo, o cara é advogado. Você vai ter que imitar o padrão de um advogado. Claro que tem variantes. Tem advogado que veio de origem humilde, que se formou, que não tem aquele padrão. E tem aquele outro advogado que veste... como muitos que a gente vê aí, tudo, juízes até, e tudo, que se tem uma maneira de gestual, de olhar, de falar também, né? Que é diferente de um outro determinado. Já o médico já tem um outro padrão. O engenheiro já tem mais com números. Então, cada um tem um perfil e tem um andar, por que pareça diferente. A roupa é diferente, né? O médico com roupa branca, o outro com paletó e gravata, o advogado, o engenheiro normalmente anda mais à vontade. Isso aí. E assim consequentemente. Mas eu quero viajar na maionese com você, tanto no turismo como com os animais também, para dar uma pitada também sobre um caso que aconteceu essa semana aqui em Nova Friburgo. Isso aí, mas isso aí a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, não vamos dar spoiler por enquanto. Isso é uma van premiere. É isso aí. A gente vai falar sobre a capivara, né, o resgate da capivara, mas um pouquinho mais para frente. O que a gente vai continuar no nosso assunto a respeito, quando a gente falou de saúde, e a saúde mental é um ponto fundamental no ser humano, é que eu, como um profissional da área, como um guia de turismo, chega pessoas até mim, às vezes porque separou, às vezes porque perdeu o marido, porque perdeu um ente querido. As pessoas chegam com depressão. Poxa, Rosalvo, eu tenho uma amiga minha que se separou do marido e ela está com depressão. Ela não consegue fazer mais nada, só fica em casa, não quer sair. Poxa, chama ela para vir fazer trilha com a gente. Fernando, você não tem noção. Como é que a pessoa muda? A pessoa começa a se enturmar, começa a conhecer um, conhecer outro, conhecer outro. Há casos de pessoas que conheceram outra pessoa, começaram a namorar e se casaram na trilha. Pense bem, casar na trilha. Então isso é muito bom. Isso é algo que mistura as pessoas, que integram as pessoas, que fazem as pessoas interagir. Por isso que eu falo, é de extrema importância as pessoas do poder político dar importância para o turismo, olhar com os olhos mais firmes, mais focado. Vamos fazer isso aqui, dá para fazer aquilo, dá para aumentar a receita de ganho, tanto do profissional quanto da cidade. Porque a gente fala assim, você traz digamos, um ônibus para Nova Friburgo, você vai dar emprego para o profissional, que é o guia. Mas só, o guia não. Tem o restaurante que ganha, tem a padaria que ganha, tem a loja de roupa que ganha, tem o centro turístico que ganha, que é, digamos assim, o teleférico, o Parque do Concentrado, o Parque do Juarez Froté. Então, você traz muito recurso para a cidade. Se você olhar para Nova Friburgo, Friburgo tem um recurso enorme. Se eu falar para você que 1% do recurso natural de Nova Friburgo é explorado, você vai ficar assustado. 1%. Pense bem, e os outros 99%, hein? Se você olhar para o lado de Macaé de Cima, a APA de Macaé de Cima, a maioria das cachoeiras lá não é explorada. Né? Tipo assim, uma ou duas cachoeiras que é conhecida, que é a Cachoeira do Roncador, a Igrejinha, a Cachoeira do Juí, mas outras não. Inclusive, eu estou para fazer um documentário do Rio Macaé. A gente vai começar no oceano e a gente vai terminar na pedra do Pico do Tinguá, que é
aonde nasce o Rio Macaé, que é o maior rio do estado do Rio de Janeiro. Tem 136 quilômetros. 136 quilômetros, o pico, a distância dele, todo o percurso que ele percorre. Ele nasce no Pico do Tinguá e deságua no oceano, lá em Macaé, né? Então a gente vai começar desde o oceano e vamos contar a história até chegar em Macaé de Cima. Aí a população vai ter a oportunidade de conhecer as cachoeiras que tem em Macaé de Cima. Um lugar que tem um dos maiores recursos naturais do Brasil. E não é explorado. Aí por isso que eu falo para você. Friburgo chegou a ter a 4ª maior rede hoteleira do estado. Hoje está para mais de 10ª. Quantos hotéis fecharam em Friburgo? Hotel Olivas, apesar de ser pela tragédia, mas poderia ter uma recuperação. Hotel Interpass, Hotel David e tantos outros hotéis. Hotel Muri Garden. Cara, se a gente parar para pensar... Quantas pessoas ficaram desempregadas? Hotel Fazenda São João, fechado. Se a gente parar aqui, eu vou lembrando daqui a pouco eu estou falando mais de 20 hotéis que fecharam. Por que esses hotéis não deveriam estar hoje em pleno funcionamento, dando emprego para as pessoas, gerando riqueza? Movimentando a economia? Movimentando a economia. Porque sabemos que Friburgo é o segundo maior produtor de flores do país. Só perde para Olambra, lá em São Paulo. Então, hoje a gente tem o mercado das flores lá em Vargem Alto, né, que atrai muito turista para Friburgo. A gente tem o Moranguinho, também, que traz bastante turista para Friburgo. A gente tem o Museu do Mel. A gente tem o Apiário. A gente tem vários outros locais. A gente tem o Teleférico. A gente tem o Parque do Cão Sentado. A gente tem o Parque do Juarez Proté. A gente tem a APA do Caledônio. A gente tem a APA de Macaé de Cima. A gente tem o Parque Estadual dos Três Picos, que é lindo demais. Como é que essa cidade não consegue gerar riqueza no turismo? Só para você ter uma ideia, até tempos atrás a gente não tinha nem guias capacitados em montanhas. Aí, depois de um tempo para cá, veio uma empresa do Rio de Janeiro e fez o curso aqui em Friburgo. Na verdade, quando eu fiz o meu curso de turismo, eu não fiz em Friburgo, porque não tinha o curso de turismo em Friburgo. Era em Teresópolis. Então, a gente passou a capacitar, adquirir conhecimento para poder estar passando isso para a pessoa. E está também gerando receita também. É uma coisa muito boa, mas que não é tão divulgado proporcionalmente ao que poderia trazer de dividendos para a cidade. Eu falo cidade, eu falo na economia, eu falo inclusive em melhora de vida, porque é abertura de novos empregos, porque quando a economia ela movimenta, tudo em volta melhora. A renda per capita melhora, tudo vai melhorando. E o pior, eu falo assim, no sentido de que não ter tanta divulgação proporcionalmente o que deveria ter nos meios de comunicação de TV aberta, talvez até por vários motivos, sei lá o quê, mas que deveria ser mais explorado realmente sim, porque Friburgo, Teresópolis, Petrópolis formam o coração da Serra Fluminense, junto com a Mata Atlântica. É uma coisa muito bacana. O ser humano tem que estar inserido em gostar, em dar valor, a viajar, a natureza. É isso aí. Colocar os pés na terra e na água. Quantos atrativos a gente tem aqui? A gente tem a Saudade de Asa Cinza, que só existe em 2 lugares no mundo, que é Friburgo e Teresópolis, onde ela é encontrada com maior frequência no Caledônia. Então, a gente atrai fotógrafos do mundo inteiro para fazer esse registro. A gente tem a onça parda, a gente tem o gato maracajá. Então, quantas pessoas vêm para fazer registro desses animais? Né? Por quê? Ela tem um certo conhecimento, chegou até essas pessoas que essa região tem esse tipo de animais. E qual a alimentação básica, no caso desses animais? Porque eles, se não me engano, eles comem
ele faz parte da cadeia alimentar. Eles comem outros animais, né? Pelo menos a onça. Sim. A Sussuarana, ela come paca, né? Como a região tem bastante paca, ela come bastante. E outros animais pequenos também. E a paca tem uma velocidade assim grande para fugir, assim? Tem, é um animal bem ágil, né? Tanto é que uma das coisas que faz o cachorro ir para a montanha são 2 animais principais, a paca e o coati. Esses 2 animais acabam levando os cachorros para roubada. Poxa vida. E tem esse animal, né, que você falou que é a onça. A onça parda, o gato maracajá. E o gato maracajá, qual a alimentação dele? Aí ele come pequenos animais, né? Porque o que acontece? Tem muito rato. Ah, sim. A gente pensa que rato é só no meio urbano, né? Mas na floresta também tem rato também. Ele é pequenininho, assim, desse tamanhozinho, pretinho, muito engraçadinho. E tem coelho também, coelho selvagem. Essa região tem tudo. E os outros animais menores também. Eles caçam de tudo. Desde cobra, esses animais que dá para eles comer, eles vão lá e caçam. Peçonhentos e tudo. Mas a cobra, de vez em quando, dá um pulo. Mas não, o gato não. Mesmo de casa, a cobra não consegue pegar ele, não. Não, né? Não consegue, não. É muito ágil. Esse é um felino fenomenal, né? Eu amo gato. Eu tenho 7 gatos em casa. Eu também amo gato. Gato, cachorro, acho que. Aliás, eles são grandes amigos, eu vou dizer, vou cair na contradição. Eles são grandes amigos, principalmente, ou apenas, melhor dizendo, quando nascem juntos. Porque fora isso não há. Porque quando eles nascem juntos, desde de bebê, eles acabam acostumando com o hábito que para o cachorro ele é astuto, ele tem um ímpeto de qualquer barulho que ele vê de ir para cima. E quando o gato nasce vendo essa peregrinação, ou melhor, essa tendência do cachorro de correr para ir atrás do desconhecido, ele começa a observar que o gato não está correndo, que o cachorro não está correndo atrás dele, e sim através do desconhecido. Mas para isso ele tem que estar desde pequenininho, porque ele vai vendo, e aí ele vai acostumando. E eu pude constatar isso várias vezes, quando eu via um cachorro acostumado juntinho com o gato, ou deitando a cabecinha dele, mas a dona dele, e no outro caso o dono, eles foram unânimes de falar, eles nasceram praticamente juntos. Então, a confiança um no outro, de vez em quando o gato passa a unha brincando no peito do cachorro e tudo. Esse fato acontece muito apenas quando nascem, mais ou menos de tudo, porque ele ganha aquela confiança. Agora, quando já é grande, não há. É como você misturar a água com sal. O sal nunca vai, como o açúcar, ele dissolve na água. O sal não, a tendência é descer. E tem essa coisa que o pessoal fala que gato é muito independente, que não interage com... Interage sim. É o momento dele. Os meus gatos, eles atendem pelo nome e também pelo apelido também, que cada um tem um nome e tem um apelido. Exatamente. Só que o gato, não é... a gente tem que respeitar, é igual a mulher. Eu falo assim, mulher de uma maneira respeitosa. O ser humano tem que saber respeitar o direito de vir. Porque, veja bem, quando você adianta uma bola, você, na realidade, está dando tiro de meta para o outro goleiro. Gostou dessa, gente? Então, assuma, olha só. Quando você adianta uma bola, você está dando tiro de meta. Tem certas coisas que não é você falar, é você olhar. O olhar vale mais que 1000 palavras. Quando você fala demais, você está dando bom dia, cavalo. Porque a pessoa tem que estar sintonizada naquele determinado momento, naquela sintonia. Então, tem momentos, por exemplo, vou sair da figura A para B, mas voltando no mesmo sentido. O grande líder, vamos chamar assim, o Tiradentes, ele foi um fenômeno, uma pessoa incrível, mas a preocupação dele, naquele momento, naquele século, era contra apenas o quinteto. E ele falava, se eu tivesse 10 vidas eu lhe daria. Exatamente. Ele daria. Ele estava preocupado principalmente no quinteto que o povo brasileiro pagava à colônia portuguesa. Mas naquela época, é comum, igual se fala hoje, e muitas pessoas que estão aí,
falava que Deus tinha criado o escravo, o tal do, com todo respeito e carinho, do afrodescendente, para ser escravo. E naquela época as pessoas, eu estou falando, não é o século XIX, não. A partir do século XIX já mudou. Principalmente a consciência dos jesuítas e consciência também dos iluministas, né, como Voltaire, Robespierre, Adam Smith, entre outros. E também, no caso, para acabar com isso, também teve a ideia também da Inglaterra, né? Que a Inglaterra ela fazia negócio com o mundo inteiro, que o sol nunca tudo que era lugar tinha colônia inglesa. Então ela tinha interesse em vender os seus produtos. E o grande idealizador do fim da escravidão era um escravagista. Que ele era, eu não me recordo o nome dele, ele era escravagista, vendia. Depois ele se tornou um escravo, ele foi vendido. E ele foi, quando ele terminou o fim da escravatura dele, né? Ele fez uma viagem de retorno de navio, quase que o navio afundou. E ele se salvou, ele se converteu e ele pregou muito a parte o final da escravidão. Então, através dele e de outros movimentos que surgiu o final da escravidão, que começou na Inglaterra, isso mesmo. Que a Inglaterra ela começou a criar condições e alertou, junto com os jesuítas e as ideias iluministas, que demoravam muito, porque não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Então, com o passar das dezenas de anos, de décadas, melhor dizendo, que começou por causa daqueles navios demoravam centenas, a gente morria de disenteria e outras coisas mais, febre amarela, outras doenças que tinham. O corpo era tirado ao mar. Exatamente, porque as pessoas bebiam água salgada, e a água salgada detona o que dos rins, porque a água salgada é um veneno, que te dá mais sede ainda. O cara vai para o mar beber água salgada. E a falta também de vitamina, também das verduras e legumes. Que fazem muito bem para a saúde. Na ausência dessas vitaminas, as pessoas morriam. E aí era uma situação muito crítica. E aí vieram, como você falou, e aqui no Brasil teve o quê? Uma coisa maravilhosa. Primeiro que foi a lei do sexagenário. Só que tinha um detalhe, naquela época, isso no século XIX, meados, o cara chegasse a 60 anos, ele já estava praticamente morto. Nossa, isso aí. Não tinha, praticamente, eu vou dizer por vários fatores, porque tinham que trabalhar 16 horas por dia. Você já imaginou, gente? Não tinha dia, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha tratamento, não tinha alimentação saudável. O cara era um robô. Eu tinha que trabalhar, não queria saber. Não podia ficar... Porque tinha gente que ficava parado, tipo capitão da areia, esqueci o nome. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Capitão do Mato, na verdade, era o que fazia a captura dos fujões. Exatamente. E mas tinha alguns... Era o capitão, era o feitor. O feitor, ele era profissional de fazer a fiscalização minuciosa de quem não estava produzindo. Não podia descansar, ele tinha que trabalhar. Então, o cara não se via, estava doente, soltava no rio. Era uma coisa descartável. E aquilo ali era uma engrenagem absurda, cruel, mas a falta de consciência, porque achava que também era comum, como é que eu vou te falar? Falta de consciência mesmo, de se colocar no lugar do outro, de empatia. Isso aí. Então, a pessoa não tinha, e como tem hoje, por exemplo, pessoas que falam, matam um boi para comer, o cara, outro dia, fala com assim, naturalidade e tudo. Mas nem sempre vai ser assim no futuro. Não vai ser, não. O ser humano vai evoluir. Pelo menos a maneira de se colocar, de pensar, porque eu observo muitas pessoas assim, de maior poder aquisitivo, principalmente no Rio, em alguns países da Europa, ou até, que são contra e que já têm o despertar da consciência. O doutor Enéas, até num dia abrangeu isso, foi um homem que veio de origem muito humilde, e para mim, uma vez eu vi um comentário dele, que se o ser humano desse valor à vida, à economia, aos animais, tudo que faz parte desse belíssimo ecossistema, e tivesse consciência do seu poder, olha, só que foi uma coisa muito prolongada, mas ao mesmo tempo muito objetiva. E é o chamado despertar da consciência. Que a gente está aqui cumprindo uma missão. O único objetivo que tem, a única diferença que tem entre um astrofísico,
para um cara que limpa o chão, que varre, é o intelecto. Mas a parte, como é que eu vou te falar? O sistema nervoso central, o simpático, parasimpático, as funções são as mesmas. Então, você não pode olhar pelo ser humano, pelo que ele tem, pelo QI dele, que é a coeficiência de inteligência, e hoje em dia o QI é quem indica, né? Que é o contrário, né? Às vezes o cara não é nem um grande profissional, mas ele tem grandes amizades e ele vai tirar lugar de outros que têm uma qualificação maior e melhor. Mas eu estou aqui muito satisfeito em estar conversando contigo. É muito bom. E eu queria também que você desse alguns outros contatos e falar sobre isso, que nós temos outros assuntos também, sobre transporte, sobre viagens, sobre turismo, o seu contato, como é que você pretende fazer para melhorar, qual o seu, a sua, qual o conselho que você daria para as pessoas ou para as pessoas que estão no comando para viabilizar junto à mídia um espaço para conscientizar, de fazer prospectos nas ruas sobre o bem-estar físico e emocional, como você acabou de falar. Eu quero enfatizar isso aqui. A depressão é o mal do século, gente. A depressão e a ansiedade andam paralela. Gente, saber que vai tirar a ansiedade, a depressão, do cara botar os pés no chão, olhar para a natureza, beber uma água saudável. Então, respondendo as suas perguntas, a primeira, né, a respeito de transporte, eu acho de extrema importância a organização, né, por parte das prefeituras, né, vou falar de uma forma geral, né, um turista, quando chega numa cidade, ele quer ser bem recebido. Então, uma das melhores formas de se receber um turista é ter um lugar para ele estacionar. Pode ser de ônibus, de van ou de carro. Faço das suas palavras as minhas. Eu vou falar para você que eu já sofri isso como turista, né? Uma vez saiu eu e minha esposa, a gente foi para Petrópolis e, pasmem, cobraram estacionamento da gente na Catedral de Petrópolis. Deus. Dentro do pátio da Catedral cobraram estacionamento da gente. Isso não é tratar bem o turista. Isso é afastar o turista. Se você chega para a pessoa, você é de qual cidade? Eu sou de uma cidade de tal. Tem identidade? Tem comprovante de residência? Tem como provar que é de outra cidade? Tem a placa do meu carro. Então você não precisa pagar. Porque você atrai o turista. Agora, cobrar, igual foi cobrado da gente, eu achei um absurdo. Então, organizar. Friburgo hoje tem um grande problema, que é estacionamento para ônibus. Hoje, Cacau, já é difícil quiçá ônibus. Tem uma padaria em Friburgo. Para você estacionar o ônibus, você tem que estacionar o ônibus dentro da pista. Mas que foi feito daquela forma ali, que foi o único jeito, né, de colocar o ônibus ali. Mas que pode causar acidente, pode causar retenção no trânsito, e o turista também não fica totalmente servido de forma correta. Porém, isso é uma coordenação, é uma parte de organização, isso tem muito a evoluir ainda. A parte de por exemplo, transporte, propriamente de organização de empresas de Friburgo. A gente tem umas 3 ou 4 empresas a qual a gente faz locação de veículo. Também é um ponto que a gente tinha que tocar, porque deveria ter muito mais, porque a gente abriria o leque de opções, a concorrência ia existir. Então, às vezes acaba existindo um pequeno monopólio, assim, meio que maquiado, que você pergunta o preço numa empresa e fala que é tanto, aí você pergunta na outra, é igual. É monopólio puro. É um pouquinho mais para baixo, mas você vê que é quase que igual, entendeu? Você é um monopólio. Assim, poxa, beleza. Outra parte que eu falei para você é a parte de apresentação. Às vezes você pega um livro, se você olha o livro, que é aquela capa feia, você nem vê o resto do livro. Mas a capa bonita, às vezes, não julgue o livro pela capa, mas uma boa capa acaba atraindo. Então, hoje Friburgo tem acessos lindos. Prefeitura de Cachoeira de Macacu está de parabéns por ter feito aquele mirante na serra. Eu sempre falei que ali deveria ter um mirante.
Não sei se minhas palavras foram ouvidas, mas hoje a gente tem um mirante maravilhoso na Serra, construído pela Prefeitura de Cachoeira de Macacu. Não sei se foi com a ajuda da concessionária Rota 116. Desconheço, então, salvo engano aí, estou só nomeando a Prefeitura de Cachoeira de Macacu, que está de parabéns. Falei com uma certa oportunidade, falei com o nosso excelentíssimo prefeito, falei, por que nossa cidade não tem um pórtico de chegada? Aonde o turista chega, tem uma pessoa para receber. Mas, Rosalva, a gente tem várias entradas. Separa as 3 principais, que é a do Catete, a da RJ 130 em Alto de Vieira e a do Teodoro de Oliveira. Então, não precisa as outras que são a de primeira menor fluxo. Qual que você falou a primeira? Do Catete. Catete... Ela fica perto do Vale do Tainá. Vale do Tainá é onde mesmo? Chegando em Bom Jardim. Divisa com Bom Jardim. Sim. Bem, eu conheço bem aquela região ali. Isso aí. Só que eu não sabia o nome. Coloca um pórticozinho ali. Chega para uma pessoa, um comerciante, fala assim, a gente vai pagar um salário para você se manter, e o que você ganhar acima disso é seu. Mesma coisa em Teodoro, você vai colocar um comércio, de saída você vai ter um salário. O que a prefeitura faz com o transporte? Paga uma parte e a outra parte vem do lucro da empresa. Então, se você fizer isso, a pessoa nunca vai sair dali, ela vai ter o ganho dela, e o resto do ganho ela vai ter com lucro de venda de mercadoria. E com isso, o turista, ele vai ter um ponto de chegada. Imagina, o cara pegou aí 1 hora, 2 horas de estrada. Ele quer chegar num lugar, quer tomar um café, quer tomar uma água de coco. Aí você, ao Teodoro, aquela vista linda demais, vendo a Baía de Guanabara ao fundo, Mata Atlântica ali abaixo. Que maravilha, hein? Do seu lado direito você tem o Caledônia, do seu lado esquerdo você tem a APA de Macaé de Cima, que poucas pessoas sabem, mas quando você está subindo a serra em direção ao Friburgo, do lado esquerdo você tem, subindo, claro, você tem a APA de Caledônia, e do lado direito, toda aquela serra virando é a APA de Macaé de Cima, que é a Pedra Branca, Pico do Tinguá e a Pedra do Faraó. Então, toda aquela reserva ali é a reserva de Macaé de Cima, que margeia, a estrada vai margeando ela. Que maravilha, hein? Então, olha só como é que a cidade é linda. Se você tem olhos voltados para ela, você tende a atrair as pessoas também. Exatamente. Agora, eu acho também que deveria fazer também uma propaganda em 2 cidades que são muito populosas dentro do estado, que é a capital, para divulgar a beleza, porque é onde tem a renda per capita maior, apesar de toda a contradição, toda a controvérsia, porque no Rio tem pessoas bilionárias ou muito ricas, né? E tem a grande maioria que mora em subúrbios ou mora em regiões assim chamadas metropolitanas, né? Que na realidade é colada com o Rio, como tem em São Paulo, Guarulhos, como tem no Rio aqui, Caxias, Duque de Caxias, como tem o Nova Iguaçu, São Gonçalo. Niterói já é a parte, apesar de ser, mas Niterói já é uma parte mais assim, de classe média alta. Tem bairros ali que, dentro de Niterói, que são mais pobres, né? Como Fonseca. É que ali tem uma grande confusão, né? Porque o pessoal não sabe o que é Niterói e o que é São Gonçalo. O pessoal acha que quando você vai para o Rio, só do lado direito é São Gonçalo. Não, pessoal, do lado esquerdo também é São Gonçalo. Tá? Ali tem lugar ali onde foi gravado novela, e na época tinha um potencial enorme, mas pelo índice de favelização acabou sendo sucumbido, né? A própria a gruta do Spar, já ouviu falar? Sim, já ouviu falar. É uma gruta linda demais, a água azulzinha, só que não é. Aí o pessoal acaba, o que é Niterói, o que é São Gonçalo? São Gonçalo é a 2ª cidade mais populosa do Rio de Janeiro. Sim. Né? A cidade dormitório. O pessoal mora em São Gonçalo, ou trabalha em Niterói, ou trabalha no Rio. E a 3ª mais populosa é Niterói, né?
A cidade de Sorriso. E linda demais, né? Eu amo Niterói, pessoal. E Niterói ainda tinha, agora não tanto, aquela coisa assim, que ainda tinha aquelas pessoas que dependendo do lugar, que ainda tinha aquelas pessoas assim mais simples, interioranas, tinha. Que agora está mais. Quando eu falo Niterói, eu não estou falando em Caraí, eu estou falando lá por Itaipuaçu. O Recanto Itaipuaçu. Que ali já é divisa com Maricá. Você vai lá em Itaipu, algumas regiões ali, Avenida Central ou na outra, tem aquelas pessoas assim mais simples e tudo mais, e tudo que moravam ali na época que não. Que ali era um lugar que tinha muito pernilongo, antigamente, e que era meio esquecido ali. Porque. Enfim, mas não estou dizendo que lá tem condomínios maravilhosos, lá o BA1, BA2. E eu vou fazer uma sugestão para os nossos telespectadores, que é conhecer a Pedra do Elefante, que é Itapuaçu, né? É o Alto do Mourão, isso aí. Pessoal, ela tem uma visão incrível de toda a orla de Maricá. É uma das visões incrível, cara. Tem também o Costão do Itacoatiara, que é um local Itacoatiara lindo. É uma das coisas Morro mais das Andorinhas lindas, também. Itacoatiara, eu posso falar que eu acho ali um lugar... Parece que você está, sei lá, gente, parece que é um lugar tão... Parece que você está... Para quem mais ou menos não conhece tudo, lembra um pouquinho, quando eu falo lembra... Lembra quando eu estive em Guarujá, não a aparência em si, porque o Guarujá é maior, bem maior, mas aquele lugar, aquele padrão, aqueles carrões e tudo ali, que na época que eu ia para lá, me fazia lembrar as praias, bem surfistas, é uma coisa assim, bem com segurança. Oh, meu Deus do céu, um lugarzinho bom. E eu gosto da organização de Niterói, que a gente tá abordando muito esse assunto, né? Essa parte de organização, a parte de receptividade do turista, né? A parte ali da Praia de Boa Viagem, o Forte de Santa Cruz. Então, ali tem ruínas ali de 200 anos, cara. Então, as pessoas vão para lá, pô, visão incrível. Então, é isso que a gente quer para a nossa região. A gente quer que os nossos governantes se espelhem em outras cidades, como você bem disse, né? Há de se fazer um trabalho bem forçado, bem ali maçante em todas empresas que promovem o turismo em outras cidades, agências. Porque o Rio de Janeiro. Que essas agências conheçam Nova Friburgo, mesmo que o prefeito, o governo local, fala assim, a gente vai pagar para você vir para cá para conhecer profissionais. Vocês vão ter um lugar onde vocês vão poder se hospedar. A prefeitura vai estar arcando com isso, para vocês conhecer a cidade e você está divulgando as belezas naturais daqui. Você perde hoje, mas ganha lá na frente. Entendeu? Essa é uma visão que o Oriente tem muito. É uma visão empresarial, né? Empresarial, mas que tem pessoas que querem o imediatismo. É igual futebol, treinador. O cara acha que o cara tem que chupar cana, assobiar e ser goleiro e bater o córner. Isso aí. Isso não existe, gente. A pessoa tem que ter uma organização, tem que ter uma logística, tem que ter todo um trabalho de logística mesmo, entendeu? Para poder estudar. Agora, realmente, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, que eu acho que são 3 lugares assim que praticamente poderiam, né, a pessoa visitar direto, são regiões. Petrópolis, por ser muito perto do Rio, é o lugar mais do carioca. E o Friburgo, as pessoas que vêm mais para cá, ligado lá, vêm mais de Niterói. Niterói atrai mais, porque é mais próximo até. Porque o Rio, não estou dizendo que é mais perto de Niterói para Petrópolis do que para cá. Tudo bem, pode até ser. Mas eu digo assim, há mais uma diferença, porque você anda mais 15 quilômetros praticamente de Niterói para a Avenida Brasil. Vai ser muito turista de São Paulo. Vai ser bastante cliente de São Paulo. Tem, né? Hoje a gente, conhecidamente aí, a gente tem o Caledônia, a gente tem as Catarinas e a gente já tem a Pedra do Imperador. Mas se você parar para pensar, tem inúmeras montanhas. Tem Pedra Focinho de Porco, Pico Santa Amaro, Pico São Lourenço, tem Pico Cardinó, Pico da Grande, Raio de Sol, Morro do Amanhã, mas muita coisa mesmo. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro, Morro do Túlia. Só que
pedra, lá eu costumo dizer que lá, como foi colonizado pelas famílias, e só depois a gente volta no assunto, que reza a lenda que se você for numa montanha e a montanha não tiver nome, você pode colocar nome nela. Inclusive tem duas montanhas que eu acabei batizando as montanhas, que é o Pico Tavares, que fica ali do lado da janela, fica no meio da Janela das Andorinhas, e o Morro do Canjica. Era um pico que não tinha nome, eu acabei subindo, perguntei, fiz pesquisa, não tinha, acabei botando Pico Tavares. E em São Lourenço, um monte também, praticamente, quem vai lá é caçador, mas eu não considero caçador como pessoas que usam a montanha para fazer coisa boa, então acabei batizando a montanha de Monte Oliveira. Mas a gente tem bastante recurso. Aqui é o berço do montanhismo da região, sendo que Teresópolis, Petrópolis também são as cidades irmãs dentro desse contexto. Então, eu vejo que Petrópolis e Teresópolis se destacam muito. E eu acho que Friburgo fica muito para trás. Principalmente porque fica mais distante do Rio, né? Vamos chamar assim. Você vai... De repente você vai para Sepetiba ou vai para Santa Cruz, no Rio. Que são bem periféricos. Né? Bem periférico. Mas é mais fácil você sair lá do centro do Rio e ir para Petrópolis, principalmente falando, do que você sair dali e ir para Santa Cruz. Ou fica a distância, principalmente para Quitandinha, que é mais próximo, fica mais perto. Porque você anda 55 quilômetros para chegar a Santa Cruz, só de Avenida Brasil. Então, o Rio, nesse aspecto, parece que você está na Marginal Tietê. Que você sai da Marginal ali, quando entra perto da rodoviária, Cruzeiro, né? até para o Morumbi. Você gasta hora e tudo. E olha, tudo bem. Ali são três, são Ayrton Senna, Cruzeiro e Tietê. As três marginais. Isso aí, a gente quer promover, alavancar o nosso turismo, né? Então, mas a gente depende do turismo. Tem um grande projeto para Friburgo, em breve a gente vai estar falando sobre isso. Eu já estou captando pessoas para poder desenvolver essa parte desse projeto. Espero em breve estar voltando aqui para a gente estar falando sobre isso. E eu gostaria também de estar voltando aqui um dia também para a gente falar sobre limpeza de montanha. Você me convida? Sim, claro. Gente, eu amo esse assunto. Né? Sim, isso aí, gente. Olha, então eu acho que pode. Vou esperar um pouquinho, mas eu vou chamá-lo para falar sobre limpeza de montanha. Isso, você vai ficar assustado. O que a gente vai falar para você. Eu vou ver se a gente chama o nosso amigo Edmilson, vou chamar um outro amigo também que está sempre atuando nessa parte de limpeza de montanha. Vocês vão ver o que a gente faz de limpeza. Muito assunto que vai ter. Outra coisa que eu queria aproveitar nos minutos finais, meu amigo, é aproveitar para estar o epílogo final falar da capivara. Da capivara. Você está se roendo de curiosidade, né? Sim. Vamos lá. Como a gente é chamado para fazer resgate, eu falei para você, tudo é novo. Eu já recebi chamado para resgatar pássaro, gambá, animais com pata quebrada, animais com bicheira, animais presos em montanha, animais presos na calha do rio. Mas nunca tinha recebido um chamado para fazer um resgate de uma capivara. Né? E foi um fato muito assim semelhante a um caso que eu fiz uma vez, um resgate de um gatinho que ficou 2 anos com fio de nylon amarrado na cintura e o nylon estava quase cortando toda a circunferência da barriga dele, né? Quando eu soube dessa história, eu falei assim, gente, mas eu acho que eu já fiz um resgate assim de um gato. E eu fui me aprofundar, né? As pessoas começaram, os protetores, a gente tem uma ótima rede de protetores em Nova Friburgo. A gente tem protetores incríveis que dão sua vida, gastam dinheiro que não podem em prol dos animais. Então, essas pessoas começaram a me contactar, começaram a marcar nas redes sociais meu nome, chama o Rosalvo, chama isso. Só que eu vi que tinha muita gente engajada nessa parte. Parque dos Três Picos, INEA, animais equipe de animais de outras cidades, né, voluntários. E quando foi na terça-feira, eu estava indo para o trabalho.
minha rota de trabalho é Conselheiro Paulino. Fernando, eu falei assim, eu vou lá, vou dar uma passada lá. Eu não posso, eu tô em trabalho. Mas eu recebi eu comprei uma máquina de lavar roupa e eu peguei uma faquinha para poder cortar, tirar aquelas coisas que envolvem a máquina. E na hora eu resolvi pegar aquela faquinha e botar dentro do bolso. Sei, Deus mandou. Deus mandou. Leva essa faca. Botei a faca aqui dentro e no trajeto que eu estou indo trabalhar, que eu trabalho de moto, eu falei, vou passar lá. Cheguei lá, mas vi muita gente. Vi mais de 100 pessoas. Parecia um evento, que na verdade era. E corre para cá, corre para lá, atrás do bicho. E eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? E eu não posso ficar aqui muito tempo. E num dado momento, o rapaz saiu correndo atrás da capivara. O bicho é muito forte. Ela arrebentou a rede. Eu saí correndo também. Rio acima. Saí correndo rio acima. E eu sei que aquele muro, quem conhece, quem mora em Nova Friburgo, sabe que aquele muro é alto. Eu pulei lá de cima. Eu não sei como é que eu pulei. Eu ainda estou com a dor aqui e aqui. Já faz 10 dias. Estou com dor nos 2 braços aqui até hoje. Ainda não melhorou ainda totalmente. Mas eu sei que quando eu me deparei, eu estava dentro do rio. E que eu olho para o lado, eu vi um rapaz, o Luiz, descendo, botando a escada para descer. Porque a minha intenção era fazer uma contenção para ela não subir, porque estava fazendo uma armadilha de uma rede para fazer a captura dela. E eu falei assim, vou fazer aqui, porque se ela subir, a gente não consegue pegar mais. Teria que armar a armadilha em outro ponto, daria um trabalho danado. Eu falei assim, vou fazer uma contenção para ela não subir. Quando eu vi o Luiz descendo na escada, eu falei com ele, vamos pegar essa escada e vamos fazer uma contenção. Eu te mostrei o vídeo ali, você viu como é que a gente fez a contenção. Só que quando a gente foi fazer o ajuste da escada, a gente viu que ela dobrou, que ela fez um L. Aí eu falei com ele, vamos imprensar ela contra o muro. As ideias flutuam, você vai aperfeiçoando ali aquela fração de segundo que você tem que fazer uma ação, você tem que desenvolver um trabalho de resgate. Então as ideias elas flutuam. Então no momento que eu pulei dentro do rio, que eu vi a escada, eu falei, a escada já dá para fazer a contenção. Aí dali já mudou para o resgate. Que quando ela estava dentro desse triângulo encurralada no muro, e ela estava tentando nadar, que ela tentou, enfiou a cabeça no degrau ali, e eu vi que não dava para passar, ela ficou nadando. Eu logo peguei a mão dela, com a mão, segurei o nalho que estava amarrado à barriga dela, e comecei a procurar qual bolso que estava a faca. Eu não lembrava. Aí eu lembrei, tá aqui. Aí peguei, cortei, aí foi uma alegria total, gente. Ó, parecia que eu tinha feito um gol em final de Copa do Mundo, cara. Pense bem. Eu até me empolguei um pouco. Aí cortou. Mas, e qual foi a reação na hora? Cara, a reação era de gritar, a reação era de cair dentro d'água, só que eu estava cheio de aparelho, né? Porque eu trabalho com o aparelho da empresa, eu trabalho com o meu e trabalho com outra reserva também, e eu tenho vários papéis de documento no bolso de trabalho. Mas a vontade era me jogar dentro do rio, daquele rio poluído, e extravasar toda a minha felicidade, mas eu acabei botando aquilo para fora em forma de som, de ruído. Pô, parecia que eu tinha feito um gol. Muitos aplausos, né? Pô, parecia que eu tinha feito um gol em final de Copa do Mundo. E o animal, depois que você cortou assim, qual foi? Na hora ele estava meio assim, com medo, né? Com adrenalina. Mas quando você começou a botar a mão nele para poder cortar, qual foi a reação que você sentiu? Sentiu que em um momento houve um conforto? A reação do animal era a todo momento fazer movimentos para se virar contra mim. Até eles têm muita. A autodefesa deles é a mordida, né? E eu fui controlando. Não morder, não? É porque quando você imagina um navio muito grande, então ele fica ali naquela flutuabilidade, então qualquer força lateral que você colocar, ele acaba se deslocando. Então a mesma coisa que eu fazia com ele, por ser um animal grande e obeso, quando ele tentava virar para um lado, eu ficava controlando ele, até eu achar a faca, né? Eu ficava ali, ele tentava descer, eu puxava ele para cima, ele tentava subir, eu descia ele. E tudo ali com a mão ali e procurando a faca no bolso. Né, que eu não lembrava em qual bolso eu tinha colocado. Aí cortou, aí tudo? Aí na hora que eu cortei, a minha reação, primeiro, foi gritar e recuar.
Porque já aconteceu comigo, uma vez de eu retirar um pedaço de madeira que estava dentro da boca do cachorro, 5 dias. Esse pedaço de pau estava dentro da boca dele. Quando eu tirei, que eu soltei o animal, ele veio para cima e me deu 3 mordidas. Me deu 3 mordidas, 2 no peito e uma aqui. Entendeu? Então, esse tipo de coisas que a gente vai aprendendo. Hoje, eu vou usar isso como um ensinamento. Uma escada. Algo simples que eu vou usar para sempre. O dia que tiver algum tipo de resgate em determinado local, eu vou usar a escada. Eu vou ver numa empresa dessa que tem a escada inutilizada, que não serve mais para subir, mas ela serve para esse tipo. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo com alguma empresa que queira doar uma escada, que é só para fazer esse tipo. Não é para uso de subir, mas é só para uso de captura. Que foi de extrema importância. Verdade. Rosalvo, foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Queria que você fizesse as considerações finais, porque o programa já está terminando. Uma pena, né, minha gente? E deixasse o seu contato, o telefone, o e-mail, etc. Enfim. Cara, quando a nossa conversa flui tão rápido, uma conversa tão boa, que o tempo parece que voa, né? É verdade. Todas as minhas redes sociais é Rosalvo Tavares, né? Instagram, Facebook, YouTuber, é tudo Rosalvo Tavares, né? O canal do YouTube é Caçadores de Aventura, né? Os nossos telespectadores sempre assistem lá o vídeo do nosso canal, mas na época eu quis botar como Rosalvo Tavares porque fica um objeto melhor de pesquisa, tá certo. Mas a gente posta coisas de turismo, resgate de animais e outros assuntos também. O nosso convívio social, a gente botou umas fotos maneiras lá da Pedra Alta do Ferício, uma montanha que é pouco acessada, mas que para que as pessoas que não vão, pelo menos se contemplem vendo a paisagem lá de cima. O tempo está terminando aqui, meu amigo. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo, Rosalvo. A recíproca é muito verdadeira. Manda um grande abraço para o Ademilson e para a senhora, sua esposa, né? Que esteve aqui. E que tudo corra a contento. E quero mandar um grande abraço para o Henrique e para o Guto, que são pessoas muito bacanas, maravilhosas, e para todos os telespectadores da Serra. Posso mandar um abraço para o amigo? Quero mandar um abraço também para o amigo Rominique, que ele é um dos responsáveis do Parque dos Três Picos. Foi de extrema importância no resgate da capivara, tá? O Luiz também, mandar um abraço para o Luiz também. E para o Inéia também, que destinou um grande pessoal para estar ali, né? Deus te coloca. Fala, você vai estar em tal lugar, em tal determinado horário. É Deus que determina, tá? Então, queria Deus que fosse eu que fosse executar todo o desfecho dessa história. Mas por trás disso tudo tem o INEA, tem o Parque dos Três Picos, tem os voluntários, tem como é que eu esqueci o nome dele agora, onde o Luiz trabalha, e toda a rede de protetores. A Janaína, ela foi incansável. Parabéns, Janaína. Janaína ela ficava ali dia após dia. Que coisa linda, linda. Todos os protetores, a gente aqui não vai falar mais nome de ninguém, porque eu tenho medo de esquecer e cometer injustiça, mas eu quero dar o meu muito obrigado a todos vocês que, de certa forma, atuaram, tanto no dia ou quanto na apresentação. Tá ok. Muito obrigado a todos, a você mais uma vez. Encerro aqui o meu programa e até breve, até semana que vem, se Deus assim o permitir. Muito obrigado, até breve.